Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Para! Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Olha, mesmo que você não goste de ir ao cinema ou tenha ido ultimamente, certamente você já ouviu falar de um filme em cartaz que é um verdadeiro sucesso. O filme Coringa, a história do inimigo número 1 do Batman. O filme revela o perfil psicológico de um homem completamente fora dos padrões da normalidade. O palhaço de cabelos verdes, maquiagem branca e boca vermelha tornou-se um vilão capaz de grandes maldades. E o pior é que encontramos muitas pessoas que se identificam com isso. O mundo está ficando louco ou somos nós? Essa pergunta que começamos o programa de hoje, e para tentarmos juntos entender o que está acontecendo, eu recebo aqui a psicóloga Beatriz Moura. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda de novo, né? Tudo bom? Beatriz, Obrigada. O mundo está ficando louco ou somos nós que estamos? Vamos colocar o mundo, né? Porque, na verdade, é uma questão psicossocial, né? Onde a gente vê a violência e vemos como normal, né? Quando você vê um acidente, você prefere filmar do que socorrer aquela pessoa que está caída. Então, na verdade, é como a sociedade lida com essa violência. Agora, o que é necessário, a gente falando do ponto de vista psicológico, para se criar um vilão tão maldoso quanto o Coringa? A violência é um ciclo. Essa criança que vai crescer nesse ambiente de violência, não só psicológica, mas abuso físico, vai desenvolver na adolescência. Você vai ter aí dois aspectos. Por exemplo, isso é percebido às vezes no isolamento, na quietude, na falta de rendimento escolar, mas muitas das vezes você vai ver com retaliação, no bullying, nessas brincadeiras que a gente fala que é brincadeira, mas que de brincadeira não tem nada, né? Aonde o meu pai possui uma arma e eu levo para a escola e eu acho que isso é normal para eu poder me aparentar para os meus colegas, que eu tenho uma arma e tá tudo bem. Acho que a questão é o que tá tudo bem, né? O que de fato é normal e o que de fato é patológico. Por quê? Porque essa pessoa, esse pai, né, que pratica esse abuso, nem sempre ele está ciente que é abuso, né? Ele vai achar que ele está criando o filho de uma maneira correta, só que ele não está. Você é psicóloga, você trabalhou, né, em ambientes com pessoas realmente que tinham necessidade por serem tratados como loucos, enfim. Você viu o filme? Do seu ponto de vista psicológico, né, a mãe do Coringa, o Coringa tinha sérios problemas desde a infância com a mãe também. Sim. O Coringa, ele é tratado, ele pode ser tratado, né, como um psicopata, um esquizofrênico. Qual que é o problema realmente do Coringa? Você como psicóloga, analisando tudo que você viu no filme. Na verdade, ele sofre de psicoses, né? Que na verdade a esquizofrenia, na verdade, é uma perda da realidade. Ele não tem essa perda da realidade, uma vez que ele vai em busca dos medicamentos, uma vez que ele sabe que ele precisa daquele medicamento para lidar no dia a dia, né? Ele busca trabalhar, ele trabalha. Só que aí o que é a questão dos ditos normais lidar com essas pessoas? Primeiro que eu costumo dizer é o seguinte, uma pessoa que sofre de doença mental, ela é exclusa, que estão no manicômio, certo? Porque vai entrar em surto e não tem condição de estar no meio da sociedade. O Coringa, ele está na sociedade. E aí eu costumo perguntar, me diz o que é normal e o que é patológico, porque o Coringa, ele é totalmente atormentado
por pensamentos, inquietudes, ele é abusado, ele sofre espancamentos, o mesmo da infância, né? E ele não revida. Ele é revoltado? Não porque ele não revida. Ele não revida. Ele vai sofrer uma transformação quando ele descobre todos os abusos infantil, né? Ele tem um delírio, por exemplo, ele quer ser feliz. A mãe rotula, chama ele de feliz. O que é essa criança? Sim. Esse comportamento, eu sou feliz. O que está ligado à felicidade? Fazer o outro feliz. Então ele vê série, ele cuida dessa mãe, né? Mesmo tendo sofrido todos os abusos, ele cuida da mãe. Por isso que eu digo que ele não é revoltado. Ele passa a ser revoltado quando ele sabe da verdade. Quando ele vai no asilo, né, que ele pega o histórico todo infantil dele. Aí ele descobre da onde ele veio, que aquele pai não é pai dele. Ele tem toda uma descoberta do eu dele. E aí qualquer um vai se revoltar. Agora, Beatriz, por que o Coringa, esse personagem, desperta tanto interesse, entusiasmo nas pessoas? Olha, tanto fascínio, né? A gente pode falar assim, né? Fascínio, fascina tanto as pessoas. E Jung vai dizer que todos nós temos sombras no nosso inconsciente. Somos sombras e luz. Quando a gente fala de Coringa, a gente fala de uma sociedade que se identifica com essa sombra. Só que quem é que vai falar que tem essa sombra? Não, eu prefiro ser luz, eu sou bonzinho o tempo todo, eu não sou mal, né? E aí, quando se vê Coringa, eu percebi muito isso no cinema, a identificação dos indivíduos. Me lembra o silêncio. Quando você saía do cinema, você percebia muito as pessoas assim, refletindo. Sim, nossa, naquela situação eu também seria, eu também faria. Se eu descobrisse também que eu fosse abusado, eu teria a mesma reação, a identificação, né? Só que aí Jung vai falar que isso está no inconsciente muito mais afastado. E que, na verdade, todos nós precisamos lidar com as nossas sombras. Teve um cinema nos Estados Unidos que proibiu a exibição do filme. Com a preocupação, né, diante, por exemplo, a gente sabe que muitos adolescentes vão assistir, muitos vão se identificar. A preocupação é que haja algum incentivo com relação a um herói que, na verdade, é um vilão, né? Sim, porque nós, como seres humanos, temos a tendência de reproduzir um comportamento, né? É porque há uma preocupação, só um parêntese, há uma preocupação, por exemplo, aquele caso de São Paulo, onde os adolescentes foram na escola, primeiro matou o tio, depois foi à escola, massacrou, lá entrou atirando, sofreram bullying, né? Um sofria bullying, enfim, um tinha perdido a avó que cuidou dele. Falaram várias versões, mas assim, o que se entende é que foi um adolescente muito sofrido, massacrado, bullying e tal. Ele chegou à conclusão, foi lá, achou que tinha que matar e matou. Digamos que um adolescente ou alguém que já tem esse sentimento, né, em si, vá no cinema, assista o filme e tal, e se identifique com as características do Coringa, por exemplo. Há uma preocupação? Tem motivo para se preocupar? Sim, a psicologia para que as mães se preocupem, observem, ou façam, sei lá, de uma certa forma, caso o filho queira assistir, ou vá junto, ou converse sobre. O que é que você diz sobre isso, Beatriz? A psicologia vai chamar de gatilhos. Né? Eu vejo esse filme, eu sofri abusos, esse filme vai me trazer gatilhos e eu vou acometer isso, como aconteceu que muitos que sentiam a necessidade de rir ou dançar. Né? De novo, a gente vai voltar para aquela pergunta, o que é ser normal? Porque exatamente quando você fala de massacre, você fala de todo um histórico abusador. E necessariamente não é escolhido a dedo as pessoas. E daí você falou no início da entrevista que geralmente essas pessoas são muito contidas, Sim. muito quietas. Sim, não tem introspectivas, né? Não tem nenhum tipo de relacionamento. O silêncio vai fazer parte desse adolescente. E aí a família que novamente, pergunta, esse adolescente, ele é quieto, tá no quarto dele.
tá jogando. Tem que observar, Beatriz, quando o Muito. adolescente é muito quieto, porque não é comum um adolescente ser tão quieto, é comum? Não, Aham. não. Vamos fazer um adentro quando você hoje não pode ter uma criança, né, sendo criança, que precisa dar nomes à hiperatividade da criança, ok? Ela vai ter TDAH, ela vai ter enfim, nomes aí, rótulos. Quando esse adulto também cresce, veja bem, se ele teve um desenvolvimento no meio de outras crianças, o meio social, há de achar estranho que ele permaneça no quarto mais tempo do que o devido. Há que ele não tenha um diálogo com seus familiares. Não tem problema? E essa escola? Você não vai na escola procurar saber como que está sendo o relacionamento dele? Porque é totalmente diferente. Né? Se você cresceu... Não que todo adolescente quieto tenha algum problema, mas tem que ser não, mas tem que observado, ser. conversado, discutido, Nós né? somos hoje bombardeados de informação. É preciso também haver uma fiscalização de saber o que esse adolescente está acompanhando. Né? O que ele está vendo nas redes sociais? Porque as redes sociais também se tornou um meio de eu falar sobre os meus sintomas para os desconhecidos. Percebe-se que toda vez que acontece um massacre, os indivíduos foram antes nas redes sociais e avisaram. Olha, nós vamos falar de outro aspecto curioso do filme. O Coringa, quando se estressa, tem excessos de riso descontrolado. Parece que é devido a um tipo raro de crise convulsiva, um tipo de epilepsia. Nós vamos entender um pouco mais sobre a doença com a professora em neurocirurgia, a Glenda Corrêa. Vamos lá. Boa tarde, Gardênia. É um prazer participar do seu programa. Epilepsia é uma palavra que designa um conjunto de doenças onde algumas células do cérebro promovem uma descarga elétrica anormal e sincrônica que gera manifestações neurológicas transitórias. Essas manifestações podem ser motoras, como nós vemos nas convulsões, ou manifestações de outra ordem, sensoriais, sensitivas, ou podem tão somente promover uma ruptura do contato e da atividade que o paciente vem desenvolvendo naquele momento. No Brasil e nos países da América Latina, as epilepsias têm uma prevalência em torno de 1,5% a 1,6%. Bom, as epilepsias se dividem em epilepsias onde nós temos um predomínio de crises focais, onde apenas uma parte do cérebro promove as descargas elétricas anormais e a sintomatologia, e as epilepsias generalizadas, onde há um envolvimento dos dois hemisférios cerebrais de forma concomitante e aí o paciente perde a consciência. O tratamento de primeira linha se faz com medicamentos anticonvulsivantes, que são medicamentos capazes de abortar a crise e de impedir que as manifestações neurológicas transitórias, como por exemplo as convulsões ou as paradas de comportamento, deixem de existir. A maior parte das epilepsias não tem cura, mas 2/3 dela são bem controlados com medicamentos anticonvulsivantes. Bem, a maior parte das crises de epilepsia é autolimitada, o que significa que essas crises vão terminar sozinhas. Nesse caso, o que é importante fazer é impedir que o paciente se machuque, retirar qualquer tipo de objeto perigoso, objetos pérfuro-cortantes que estejam em torno do paciente, afrouxar a roupa, deixar o paciente numa condição confortável. Se, entretanto, a crise persistir por mais de 5 minutos, esse paciente está sob risco de ter uma condição que nós chamamos de estado epilético, que é uma crise que não cessa sozinha. Nesse caso, o paciente deve ser levado a um hospital para tratamento da crise. Existem crises de epilepsia, designadas de crises gelásticas, que são crises de riso imotivado. Essas crises aparecem quando existe um envolvimento do lobo límbico, que é uma região do cérebro relacionada às emoções. Nós vemos essas crises ditas gelásticas, por exemplo, em pacientes que têm um tumor chamado amartoma hipotalâmico. Doutora Glenda, muito obrigada. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas você continua com a gente, que ainda hoje tem muita coisa boa. Tem dicas para o Projeto Verão 2020, hoje falando sobre o uso do protetor solar, a importância de usar protetor solar. Tem ação social e muito mais. O programa está só começando, não sai daí que eu volto já.
Até o dia 6 de dezembro, Niterói recebe um colorido especial. As obras de arte em formato de coração, expostas em alguns bairros, são a iniciativa do Complexo Hospitalar de Niterói, em comemoração aos 446 anos da cidade. Estamos de volta e hoje fazendo a pergunta: é impressão minha ou o mundo está ficando louco? É a mesma pergunta que o personagem Coringa faz no filme que está em cartaz nos cinemas e que a maioria de nós já fez, né? Quando? Será? Um dia assim você parou, gente, tô louca? Ou é o mundo que está louco, né? Mesmo sem querer, a gente sabe, diante de tanta loucura que a gente vê todos os dias por aí. Eu converso aqui com a psicóloga Beatriz Moura e agora quem vai estar com a gente é a nutricionista Naíse Rocha, que vai falar sobre a dieta que o ator do filme fez para encarnar o personagem. Quem viu o ator Joaquim Fênix encarnando o personagem Coringa nos cinemas deve ter se espantado com o excesso de magreza dele. Muito se especulou sobre isso, sobre o tipo de dieta que ele fez, que ele teria feito para emagrecer, tanto que chegaram a dizer que ele comia somente uma maçã por dia. Fato que ele desmentiu, seja como for, né, o ator perdeu 23 quilos. Mas afinal, o que é que ele fez? Eu quero saber, eu quero 5 assim, já tá ótimo para mim. Será que é seguro fazer qualquer tipo de dieta, essas dietas milagrosas aí para emagrecer? A gente sabe que é bom, sempre aqueles quilinhos a mulher quer sim, mas a gente tem que ter saúde. Seja bem-vinda. Bom, a gente está falando da dieta aqui e as pessoas ficaram espantadas como que ele emagreceu, mas fala pra gente, ele desmentiu a questão da maçã, falou que é mentira, que ele não passava um dia com uma maçã, acho que é impossível até, você desmaia, né, de fome, enfim. É possível emagrecer muito e saudável, e ficar saudável? Sim, é possível. No caso dele, ele não demonstrou, não falou pra gente qual foi a dieta que ele veio a fazer. Mas pela perda de peso que ele teve, dá-nos a entender que foi uma dieta bem restritiva. E com isso ele obteve essa perda de peso pelo qual ele conseguiu, né? Agora, sim, uma maçã por dia é mito com certeza, né? Uma maçã ela tem cerca de 50 quilocalorias por dia. Então, com certeza, se ele tivesse feito isso, por mais que tenha sido um dia, o corpo dele entrou em hipoglicemia. Então, não é interessante. Qual o mínimo de caloria que a gente precisa por dia? Então, isso depende muito de cada pessoa, de cada metabolismo, mas o que é o mínimo por dia, geralmente é 1.500 a 1.600 quilocalorias. E quanto que um ser humano consome, assim, comendo bem por dia, geralmente? Então, hoje a gente tem que ver dependendo do peso desse ser humano. Como a gente está num momento de transtornos alimentares, obesidade, sobrepeso, geralmente as pessoas estão acima de 2.000 calorias por dia. Ou seja, o consumo é muito grande e o gasto energético é muito pequeno. Qual é a forma mais segura para a gente fazer uma dieta que não haja prejuízo para a nossa saúde? Então, a forma segura é quando é uma dieta individualizada, pela qual você faz de acordo com as suas necessidades nutricionais, de acordo com as suas restrições alimentares. Então, o que é o ideal é aquela dieta que é feita para você, de acordo com o que você precisa. É impressão minha ou dieta milagrosa? Essas coisas muito rápidas são assim os preguiçosos que querem fazer para não ter trabalho com essa reeducação, porque olha, a gente sabe que dá trabalho, né? Às vezes eu começo uma dieta, gente, tem dias que eu chego em casa e falo assim, ai, abro a geladeira, tanta coisa gostosa, dá vontade, né? Então, a gente tem preguiça também de fazer as coisinhas saudáveis, de ter aquele rigor, né? Porque é uma questão de reeducação também alimentar para você manter, né? E tem muita gente que quer realmente um resultado rápido. É isso mesmo? É preguicinha ou não? É, de certa forma é preguicinha, mas junto com essa dieta dita milagrosa, vem também um prejuízo muito grande, que é o efeito rebote. O que seria isso? Você perde o peso porque você se restringe muito a grupos alimentares e em cerca
forma de um pouco tempo, você ganha às vezes o dobro do que você perdeu, porque você não fez a tão famosa reeducação alimentar. Não existe milagre em dieta, existe sim uma alimentação saudável associada a uma atividade física. E aí você consegue ter uma perda de peso adequada para você conseguir manter. Porque quando você não faz a educação alimentar, quando você começa a viver, como eu digo com os meus pacientes, você começa a voltar à sua rotina alimentar, como você não se adequou, você acaba consumindo em excesso aquilo que você parou de comer por um certo tempo. E a minha experiência, o que me faz ver é que as pessoas, quando fazem uma dieta muito restrita, geralmente essas dietas conhecidas como dietas da moda, a pessoa consegue ficar 15, 20 dias no máximo. Então, quando ela volta, o corpo dela entende que aquela restrição que ela fez por muito tempo pode ter sido uma doença ou algo que possa estar acontecendo. Então, ela ganha o peso novamente, muitas das vezes acima do que ela perdeu. O dia do lixo vale para qualquer dieta, que o dia do lixo é ótimo, né? Isso é dieta. Você põe sempre a culpa daquele brigadeirinho extra no dia do lixo. Existe. O dia do Bolo lixo. com café, que eu adoro. Gente, um bolinho com café já no dia do lixo. A alimentação é vida social, né? A alimentação é a nossa vida. As pessoas se confraternizam com a alimentação, com alimentos. Então, assim, não faça uma dieta restrita por aquilo que você mais Fica ama. chato, e aí Fica tudo que é chato, tudo que é obrigação, a gente não gosta, não é? E você não Verdade. consegue seguir por muito tempo. Idade tem a ver? Tem. Porque, olha, Tem a ver. não vou revelar a minha idade, mas eu tô sofrendo. De acordo com que a pessoa vai ficando com mais idade, o metabolismo vai ficando um pouquinho mais lento. Mas a gente consegue também Aí tem que trabalhar suar mais, de uma ó, Beatriz, forma... quando a gente vai ficando mais velha, vai ter que suar mais. Olha, eu vou voltar aqui ao assunto, né, do filme. A gente estava, abrimos o programa com a primeira frase, que foi emblemática do filme. Mas existem outras bem interessantes, como essa, por exemplo. Vamos ver. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Muito. Beatriz, fala. Exatamente isso, né? Você vê no filme Coringa que os ditos normais, a sociedade utiliza de uma doença mental grave, né? E começam a utilizar máscaras e começam a incendiar Gotham City através de um indivíduo que tem uma doença. Eu, com a minha normalidade, com o meu grupo, vou lá, aproveito e começo a atacar fogo na cidade, começo a roubar, que é o que acontece no filme, né? Se tratando do filme. E as pessoas não respeitam. Essa frase seria uma observação assim, de que as pessoas não sabem lidar com o que é diferente? Sim. As pessoas, elas tendem a querer normalizar as coisas, né? Uma vez que você romantiza a loucura. Isso é muito preocupante. Então, é importante que a gente repense nas nossas falas, no nosso comportamento, em casa. Como eu devo falar com o meu filho, não de forma abusiva. Você não precisa gritar, você pode conversar, você pode explicar para essa criança, para esse adolescente, olha, eu vou tomar essa providência com você a partir do que você fez. Não foi coerente o que você fez. É sempre importante deixar claro, né, para o filho, para sobrinhos, padrasto com enteados e vice-versa, a importância da educação. Essa educação, ela precisa de fato ser aplicada. Ela não pode ser corrigida com agressão física, xingamentos. Isso é bem mostrado no filme, né? Que o Coringa se transformou, na verdade, a gente cresceu lendo lá as histórias do Batman, a gente enxerga o Coringa o tempo inteiro
como o vilão. O filme mostra que, na verdade, o Coringa é uma vítima. Ele foi vítima, né, da família, dos abusos, da sociedade. Então, na verdade, quando batem nele, quando humilham ele, enfim, ele trabalha como palhaço. Ele tem que se mostrar feliz quando interiormente ele não é feliz. Então, a gente avalia isso e é só para que a gente tenha como exemplo, né? Não necessariamente que uma adolescente que passou por aquilo, uma criança que passou, vai se tornar ou vai ter um perfil psicológico dessa forma, mas para a gente ter cuidado realmente com relação ao tratamento e a nossa conduta com os nossos filhos, principalmente, né? Sim, porque os traumas são causados, né? Você não nasce com trauma. Por isso que é importante salientar. Quando essa criança sofreu um trauma, já diz tudo, ela sofreu um trauma. Então é muito importante a gente parar para pensar e refletir o que a gente quer para os nossos filhos, como que a gente quer que essa família se desenvolva. Será que o que eu estou querendo para a minha família é o melhor? Porque o ambiente que eu vivi anos atrás não é mais o mesmo, certo? A gente tem tecnologia, a gente está num mundo de transformações. É possível, é preciso ler mais, buscar ajuda necessária, né? E discutir, conversar. Sim. Eu quero agradecer, Beatriz, Obrigada. pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada, tá? Agradecer também a nossa nutricionista hoje pela participação e por ter comentado aqui sobre a dieta do ator. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindas. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de um evento que vai começar amanhã e que você não pode perder. Uma feira de inclusão promovida pelo Sesc Rio, tá? A gente já volta, até já. Estamos de volta e amanhã, dia 6, começa um evento promovido pelo Sesc Rio. É a Cidade Inclusão, uma feira voltada para a reabilitação de pessoas com deficiências. Quem está aqui comigo para falar desse assunto, desse evento também e convidar vocês é o Marcos Salles, que é presidente do evento. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Olha, fico muito feliz, você sabe que eu sou madrinha da Pai Rio. Não podemos ficar de fora, eu sei que a Pai também vai participar. Com certeza. Você está aí nessa luta há muito tempo, eu admiro muito o seu trabalho, porque você não tem ninguém na sua família com deficiência, você não é deficiente, mesmo assim você abraçou a causa e sabe da importância da gente, de certa forma, mostrar às pessoas. E o evento é bem interessante, porque você realmente faz uma imersão no mundo das pessoas com deficiência. Exatamente. O evento ele é para a pessoa com deficiência, mas também para todo mundo que de alguma forma tem contato com a pessoa com deficiência ou não. Por que eu digo isso? Porque você tem profissionais, né, que atuam nesse segmento, então lá a gente tem, por exemplo, estandes tanto com produto quanto com serviços, né, que são serviços de reabilitação e tal. Então nós temos uma série de eventos que acontecem lá dentro da feira, para atrair as pessoas. O importante é que as famílias possam ir lá, porque além de conhecer um pouquinho mais desse universo, né, elas conseguem participar de alguma forma daquilo que está acontecendo no evento. Porque a gente tem vários stands e várias participações do jeito que você falou, de inclusão. Aliás, você foi lá no ano passado. Fui no ano passado, se a gente tem divertiu até um imagens aí. Volta um pouquinho, Tininha, as imagens. Se porque eu divertiu estive bastante. com o Clodoaldo lá, olha lá.
Muito interessante. Para as crianças também é importante, né? Para as famílias e para as crianças também, para que elas entendam de uma forma, né, prática, porque podem passear na cadeira de rodas. Sim. Tem aquele espaço sensorial que é interessantíssimo. Que é a imersão mesmo. Exatamente, onde você vai compreender como que um deficiente visual enxerga o mundo. Sim. É muito importante, papai, mamãe, para a família, não é, Marcos? Tem a parte de ecoterapia, né, que a polícia militar que vai até lá e cede os cavalos, que aí as crianças adoram participar. Olha quem esteve aqui o ano passado nosso no programa, padrinho do evento, Clodoaldo, Super nosso Clodoaldo. padrinho maravilhoso, gente. Fantástico Um beijo, ele. Clodoaldo. Ele é incrível. Ele é incrível, fantástico. Vai estar lá no dia 6, 7 e 8 de dezembro. Ele vai estar lá com a gente, participando do evento, né? Então é muito importante que a família participe desse momento. As crianças estarem lá é muito legal, porque hoje você tem o processo da educação inclusiva. Então é comum que as crianças, de alguma forma, tenham contato na sala de aula com uma criança. Então, a criança indo no evento, ela vai conseguir vivenciar um pouco mais aquilo que ele vê, aquele amiguinho que é um pouquinho diferente, Sim. mas ele consegue perceber o mundo dessa criança, o mundo do amiguinho dele. E isso é muito importante. Ô Marcos, como que você que levanta essa bandeira, trabalha o ano inteiro, né, com a inclusão, vê essa questão no nosso país? Olha, Gardênia, é o seguinte, nós temos aqui no Brasil um conjunto de leis muito bons, né? São leis que efetivamente, se elas fossem colocadas em prática, a gente teria um mundo perfeito para a pessoa com deficiência, né? Então não é por problema de lei, né? Esse não é a questão. Essa questão basicamente é, de fato, como é que as pessoas de alguma forma se predispõem a fazer com que essa sociedade mude, né? Então, se a gente fizer um parâmetro, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um local onde você tem um pós-guerra muito forte, a questão da acessibilidade lá é muito grande. Aqui no Brasil, a gente está muito aquém dessa questão da acessibilidade. Em agosto vai ter a Paralimpíada lá no Japão. Eles estão tendo problemas enormes lá, porque a pessoa com deficiência no Japão era considerada uma pessoa com problemas e tal, tinha problemas religiosos, tinha alguma questão lá. Então, assim, o país não está muito acessível. Então, eles estão tendo muita dificuldade para organizar tudo isso lá. Então, assim, não é só um problema público, é um problema privado também. A forma como as empresas olham para isso, a forma como as pessoas olham. É comum você pegar uma pessoa que não tem deficiência, parar na vaga de uma vaga para a pessoa com deficiência, para uma vaga para uma mãe. É uma questão de educação, né? Então, assim, se tem que fazer muito, né? Um dia teve uma pessoa que me perguntou assim, você acha que, como é que você vê essa feira daqui a 5, 10 anos? Eu falei, olha, o que eu gostaria, o meu sonho, é que essa feira, ela não acontecesse. Porque a gente não precisasse levantar a bandeira, significa que o mundo está mais inclusivo, né? Esse é o grande ponto. Mas, enquanto isso, o que nós vamos fazer é levantar a bandeira, é gritar e falar, gente, alguém precisa lutar pela questão da acessibilidade. Porque esse é o grande problema, né? É a acessibilidade, é o ir e vir. Isso, definitivamente, eles têm dificuldade. Vamos convidar todo mundo de novo para ir à feira. Vamos. Inclusive, eu vou estar lá também, vou Espero passar. você lá, Vou com sim, certeza. com certeza. De que horas a que horas, local, o que as pessoas podem encontrar na feira? Fala Certo. pra gente, Marcos. Bom, a feira ela vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, portanto, sexta, sábado e domingo, né? Das 10 horas da manhã às 19 horas, no Parque Olímpico da Barra, ali na Belardo Bueno, lá e tal, né? E é na Arena 2, tá? Então, as pessoas chegando lá, se elas forem de BRT, nós vamos ter vans que vão levar do BRT lá para dentro. Tem carrinho elétrico, tem É muito van, organizado, bem muito organizado, tranquilo, muito você tranquilo. não tem Tem dificuldade de sinalização. estacionamento. O estacionamento é gratuito, a entrada é gratuita, a gente não cobra nada, né, das pessoas para elas irem até o Alimentação para quem quiser, Lá tem, né? vai ter lá tem uma os, praça. Tem a praça de alimentação, tem tudo. Nós vamos ter lá, a abertura da feira oficial será na sexta-feira, 12h30. Provavelmente o vice-governador já confirmou a presença, o Marcelo Alves, que é o presidente da Rio Tour, o Otávio, que é o presidente da Turismo do Rio de Janeiro. Enfim, várias autoridades vão estar presentes lá, né? E, então, assim, todo mundo que quiser ir tem esse horário, de 10 horas da manhã às 19 horas. O que nós vamos ter lá? Nós temos estandes de produtos e serviços, nós temos o test drive, nós temos ecoterapia. Para quem quer se informar a respeito da pessoa com deficiência, nós temos várias palestras, né? E aí no site universoinclusão.com.br, a pessoa pode fazer uma inscrição antecipada, vai ver toda a programação que tem no evento. Nós vamos ter os esportes, né?
Então, nós temos basquete de cadeirante, tem vôlei sentado, tem bote, tem vários esportes lá. Os shows. Tem os shows. Nós vamos ter o desfile, né, de moda que você já viu do ano passado. Da e vamos Silvana ter também. Louro? Não, não esse vai ser ano? da De Silvana, quem não. esse ano? É da Bem Lu. interessante, emocionante o Emocionante, desfile. Esse ano a As gente não mulheres tem. com autoestima, assim, Bem, sim. impecável. Olha, muito legal. Nós vamos ter esse ano o Miss e Mr. Down. Né? E vamos ter também a cadeirante, a Miss Cadeirante do Rio. Então, assim, são dois concursos que nós vamos ter lá, Miss Cadeirante e o Miss e Mr. Down, que é bem legal. Inclusive, teve um áudio que até o Apolinho fez pra gente, que o netinho dele é Down, e a filha dele vai estar lá representando, vai fazer a abertura desse concurso, do Miss e Mr. Down. Enfim, tem muita coisa legal, test drive, tem ecoterapia, sinoterapia, tem show. O Padre Omar vai estar lá com a banda dele. Maravilhoso. Eu também vou estar lá, tá, gente? A Gardênia então, vai estar lá, é o vou mais estar importante de lá. tudo. Exato, não é mais Fazendo as importante não, só bagunças sou lá. mais assim. Eu faço questão, porque a gente tem sim que ir, né, presenciar, conviver um pouquinho, entender, para que a gente possa realmente respeitar. Sim. Não é verdade? Mas com respeito à educação a gente vai longe. Tem uma coisa, Gardênia, que é muito importante. Esse ano foi um ano muito difícil para a gente conseguir fazer esse evento. Não foi um ano fácil para a gente, não. Mas, felizmente, a gente tem uma parceria muito bacana com o SESC, a quem eu quero agradecer muito a possibilidade de ter ajudado a gente a fazer o evento. E a você em especial conte com a gente. por nos ajudar a divulgar, tá bom? Olha, Espero então você a lá. gente se vê amanhã Com lá, tá certeza. bom? Combinado? Obrigado. Eu vejo vocês também, tô esperando todo mundo, tá? Nós vamos agora falar de verão, tá chegando a hora desse mês e começa a estação mais quente, mais esperada do ano. E o programa se comprometeu a te ajudar a fazer deste o melhor verão da sua vida, sempre com dicas importantes. E hoje nós vamos falar sobre o uso do protetor solar. E quem vai dar essa dica pra gente é a nossa querida doutora Mariana Zal, dermatologista. Vamos ver. Olá, eu sou a doutora Mariana Zal, sou médica e vim aqui te dar dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, com a chegada do verão, os índices de queimaduras solares aumentaram muito. Então, tem algumas dicas boas e básicas para você aproveitar o verão sem passar problema e prejuízo à sua saúde. A primeira, protetor solar. Cabelo é um, corpo é outro e rosto é outro. A diferença é que o protetor solar para o rosto, ele tem óxidos de zinco ou dióxido de titânio. Isso forma uma barreira reflexiva, protegendo o rosto, que é uma área mais sensível aos danos solares. Uma coisa bacana também é que você vai reaplicar de 3 em 3 horas, ok? Protetor labial. Ele protege os nossos lábios, deixando eles mais macios e hidratados. Roupas específicas para você pegar banho também. Óculos com proteção UVA e UVB. E a água termal, que é uma hidratante porque tem sais minerais, então você pode causar uma refrescância e uma hidratação na sua pele, aplicar e reaplicar na hora que você quiser, tá bom? Então não vamos ter prejuízo nesse verão. E não esqueça, beber bastante líquido, de 6 a 8 copos de água por dia. E nesse calor, beba líquido em abundância. Não deixe de aproveitar o seu verão. Adorei, um beijo, Mariana Zal, maravilhosa. Bom, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem ação social. É rapidinho e eu te espero. Estamos de volta e hoje também é dia de ação social. E eu quero falar de uma ONG, a Siga Movement, que realiza ações sociais na comunidade do Jardim Gramacho, que vive em cima do lixão desativado pela prefeitura. Gente, são várias famílias que se alimentam dos lixos descartados no aterro. Eu estou aqui com a Juliana Rei e a Juliana Lopes,
para falar um pouco desse assunto, desse trabalho. Elas são fundadoras da ONG Siga. Sejam bem-vindas. Eu fico tão feliz, mas tão feliz de verdade de ver duas meninas tão jovens, você que mora fora do país, né? Veio hoje para gravar aqui com a gente. E assim, já sei que ambas têm uma situação financeira tranquila, que vocês poderiam estar aí curtindo a vida, só curtindo, brincando, preocupadas com outras coisas que são bem comuns da idade de vocês, e vocês estão preocupadas em fazer um trabalho tão bonito, né, com crianças e famílias que realmente precisam. Fala um pouquinho da ONG pra gente. Obrigada por receber a gente. A gente fala que nós somos a voz daquele povo, então é muito importante ter oportunidades como essa para falar quem são essas crianças, quem são essas famílias, o que elas precisam. A ONG se estabeleceu há 4 meses, tem pouco tempo. A gente faz esse trabalho lá há 7 anos, mas a gente era muito novinha. Como que vocês conheceram a ONG? O lixão? Na aula de Química. Eu estava na aula de Química no colégio e a minha professora mencionou o aterro para explicar por que ele tinha encerrado as atividades. Qual era o problema relacionado ao chorume, por que então eles tinham encerrado a atividade. O aterro é o maior da América Latina, então eles recebiam 9.500 toneladas de lixo por dia. Quando o aterro encerrou as atividades, todo mundo que sobrevivia daquele lixo, tanto para comer, tanto quanto catadores, que tiravam fonte de renda daquilo, ficaram desempregados, com a promessa de serem realocados em 3 meses. Se passaram 7 anos, eles nunca foram realocados. Então, eu estava na aula de Química e minha professora estava falando um pouquinho do porquê que eles encerraram as atividades, explicando realmente o problema químico do chorume. E aquilo ficou na minha cabeça, eu saí comovida, eu estava na minha aula, na Barra da Tijuca, e eu fiquei... Você saiu tocada, né? Indignada. E eu vejo que a outra Ju tá ali emocionada, né? Cara, eu não consigo falar deles sem me emocionar. É muito triste. Eu saí assim, com um sentimento de revolta, mas um sentimento de alguma coisa precisa ser feito. Essa é a comunidade, eles não têm asfalto, eles não têm luz elétrica, eles não têm água, eles não têm rede de esgoto. Então, assim, coisas simples como necessidades, eles fazem sacola plástica, é uma coisa assim, antiquada e terrível. E aí eu desci para fazer minha unha, saí do colégio com aquilo na minha cabeça, pensando naquilo, desci para o salão para fazer a unha e o salão embaixo do meu colégio estava arrecadando agasalhos para uma ONG de Gramacho. E aí eu interpretei isso como um sinal, falei, é minha hora, eu preciso ir, é o meu lugar. E desde lá até aqui, eu fui a primeira vez com 15 anos de idade, eu não consegui largar. Como que as pessoas podem ajudar vocês, né, a desenvolver esse trabalho? A nossa ONG tem como foco não ser assistencialista. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Tem muitas ONGs fazendo um trabalho lá, que é um trabalho incrível e necessário, a gente valoriza, mas a nossa ideia é um pouquinho diferente daquilo. Então, a gente veio para agregar. A gente valoriza quem vai lá e dá comida, porque eles precisam, se não fosse esse tipo de trabalho, eles não teriam o que comer. Mas a gente valoriza o relacionamento com eles e a gente quer provocar uma mudança radical na vida deles. Então, o nosso site, que está em construção, é um sistema de apadrinhamento e as crianças vão ser apadrinhadas através desse site e receber um monte de coisa revertida. Então, entre elas, colégio particular cristão, curso de inglês, acompanhamento psicológico, reforço escolar, um esporte. Então, a gente quer realmente mudar a oportunidade dessas crianças. Como é quando vocês chegam lá? Fala pra mim. Nossa, é uma festa. É uma festa. É o melhor momento, assim. Acho que a gente nunca recebeu tanto amor, né? E você nem precisa ir muito, né? Assim, você chega pela Chega primeira lá vez. E eles já te amam, já choram quando você vai embora. A hora de ir embora é a pior parte. Eles choram, entram na van escondida pra gente levar eles. A gente vai indo na van. As crianças. Há uma carência muito grande. Muito. Muito. Não é? A gente vai indo embora na van e vai vendo eles pelo retrovisor, dando tchauzinho, assim, a gente já quer desistir, abrir a porta e ficar. E na ida é todo mundo muito animado, assim, os voluntários, e na volta vai todo mundo no seu canto, assim, chorando, sabe, vendo as fotos. Refletindo, né? Então, É um assim, impacto bem grande. a maior forma de ajuda que a gente pode receber hoje é voluntária, pessoas estarem com a gente, oferecerem seus trabalhos, suas O profissões. voluntariado é muito importante nesse momento, não é? Muito. Porque toda ajuda é bem-vinda.
Não é Toda, isso? lógico. Às vezes as pessoas estão nos assistindo e falam assim, gente, eu gostaria de ajudar muito, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como apadrinhar, mas eu tenho tempo, eu posso doar um pouquinho do meu tempo para ir, para ensinar alguma coisa, para dar carinho, contar uma história. Dá para fazer, né? Sempre um pouquinho. Sim, inclusive a gente já está tendo aula de inglês. Uma voluntária encontrou a gente no Instagram, entrou em contato e falou, eu sou professora de inglês e quero dar aula para eles. Reforço de português também foi pelo Instagram. E Olha, cada um que está ajudando legal. como pode. Gente, tem tanta gente aqui, olha, que vem ao programa. Eu recebo psicólogos, eu recebo médicos, eu recebo de várias áreas aqui no programa. Se vocês estiverem assistindo agora, essas duas meninas aqui, as duas Julianas, elas estão fazendo esse trabalho lá em Gramacho. As pessoas vivem em cima de um lixão que foi desativado, precisam realmente de ajuda. Se vocês puderem contribuir de alguma forma, entrar em contato aqui com o programa, entre em contato com elas. Tem todos os dados aí na telinha para que vocês possam perguntar como que eu posso ajudar. O Natal está chegando, tem tanta coisa que eles precisam para pelo menos ter alguma coisa diferente. Então, o meu apelo que eu deixo aqui para vocês. Eu vou continuar conversando com vocês, mas antes, quero dar uma pausinha, porque a gente precisa conhecer a nossa diva de hoje do programa. Combinado? Combinado. A aposta do look de hoje é um macacão larguinho, um conjunto de prata, uma jaqueta vermelha marsala, um batom nude e uma make bem básica. O meu jeito de mulher de ser é assim, simples, mas autêntica. Hashtag sou diva, hashtag estou divando. Gente, que autoestima, hein? Olha, hashtag divando pra você, a nossa diva de hoje aqui no Band Mulher. E se você quiser ser diva da gente, como a Thaís, você manda um e-mail com um vídeo pra gente, formato do celular, você vai pedir pra alguém gravar você com o celular deitado. Daí você fala como que você gosta de se vestir, como que cuida do cabelo, da roupa, enfim, dá uma diquinha de beleza se você tiver pra gente. Você envia o vídeo pro divã do Band Mulher, @gmail.com. Agora, antes de voltar aqui a conversar com as meninas, a gente está chegando o Natal, a gente está falando de solidariedade, né? E é um mês, assim, teria que ser todos os meses. Mas o Natal é aquele mês que a gente sabe que a coisa parece que é mais emocionante, a gente fica mais sensível, enfim. Então a gente tem a nossa mega transformação, vocês estão vendo as imagens aí, onde a gente já transformou muita gente aqui no programa. Mas Natal, dezembro, a gente resolveu fazer a nossa mega do bem. Se você conhece uma família que precisa ter um Natal diferente, escreve pra gente, manda um e-mail para megadobem@gmail.com. A gente vai presentear com a cesta de Natal, roupas para o papai e para a mamãe, brinquedos para as crianças, salão de beleza. Às vezes uma mamãe dessa nunca teve uma oportunidade na vida de ter aquele dia para ela, trabalha muito, às vezes vive momentos tão difíceis, a gente vai presentear com um dia no salão e ainda tem um passeio turístico, tudo pelo Band Mulher, tá? Então, escreve se você conhece uma família, ou então, se você é essa família, você envia para megadobem@gmail.com. Meninas, vamos fazer mais uma vez o apelo, falar o que é que eles precisam, como que as pessoas podem ajudar, onde encontrar vocês. É a hora. Tá, a gente está no Instagram, a gente tem recebido inúmeras mensagens dentro do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. A gente está até com a intenção de expandir para outras comunidades pela procura que a gente está recebendo. Então a gente responde todas as mensagens no Instagram. Como a gente falou antes, toda forma de ajuda é bem-vinda e necessária. A financeira, a assistencial voluntária, estar com a gente, amar aquelas crianças, abraçar, tudo isso é muito importante. Além disso, também a gente fez a nossa marca de roupa, que a gente... nossa calça. A gente decidiu... gente. As pessoas podem também comprar para ajudar. Que legal! A gente não quer apenas que as pessoas doem dinheiro, a gente quer que elas participem do movimento, a gente quer que elas entendam a visão. Então a marca de roupa foi uma forma que a gente encontrou de levar a voz para fora. Então as pessoas vêm e perguntam o que é Siga Movement, eu gostei da calça, e essa é a intenção, é a gente puxar um assunto através dessa roupa, dessa moda e explicar, ligar para o assunto do que as crianças precisam, o que elas passam, que não é moleza. É verdade. Olha, parabéns mais uma vez pelo trabalho, contem sempre com o Band Mulher para divulgar, para chamar pessoas para abraçarem a causa. A gente está aqui, tá? De portas abertas para vocês, escancaradas. Combinado?
Obrigada. Voltem Obrigada. sempre. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim. Falamos da psicologia por trás do Coringa. Foi um dos nossos assuntos, né? O vilão brilhantemente interpretado nos cinemas por Joaquim Fênix. Um filme que está chamando a atenção justamente por reunir muitos problemas sociais que todos conhecemos. Violência doméstica, bullying, desigualdade social, abandono, intolerância, entre outros. Se a gente parar para pensar direitinho, esses problemas a gente encontra todos os dias. A gente acabou de falar aqui de um problema social seríssimo. A gente encontra também dentro de casa, na rua, nos programas de televisão, nas redes sociais. A gente não tem como fugir deles, não tem. É por isso que a gente aborda e fala aqui no Band Mulher. Mas certamente a gente pode sim, se quiser, com atitude simples, construir um mundo muito melhor, fazendo o bem e dando o nosso melhor para cada pessoa. Se a gente não conseguir para muita gente, se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa que seja, a gente já fez muito. Então, a gente não precisa se preocupar, eu não consigo salvar, realmente ninguém consegue salvar o mundo. Mas salvar uma vida, fazer diferente com a sua atitude é muito importante, não é? A gente precisa conduzir melhor as nossas ações positivas pelo próximo. A gente vive um mundo egoísta, individualista, e aqueles que conseguem fazer isso, como essas duas meninas que eu quero dedicar esse programa de hoje, pela juventude, pela forma que enxergam a vida como exemplo, se preocupando com o próximo. Elas podiam, né, brincar, dançar, ir à praia, fazer tudo isso, mas elas também fazem, mas querem, de certa forma, deixar a sementinha plantada e mudar a vida de alguém. Elas estão descobrindo um sentido mais importante para a vida delas. E realmente é assim, quando a gente ajuda, a gente acha, estou ajudando, mas a gente recebe muito mais. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Eu espero você com mais Band Mulher. Um beijo bem grande, fique com Deus. Até lá.